Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Itapissuma. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre as revoluções liberais que aconteceram no estado de Pernambuco e como Itapissuma se relaciona com isso, certo? Então, lembrar para você que está acompanhando nossa aula, nossa playlist está aí com vários vídeos, esse é o quarto vídeo. A gente vai trabalhar o conteúdo completo, inclusive a banca lançou um material novo que eu também vou trabalhar sobre patrimônio da cidade de Itapissuma, certo? Então pode ter certeza que a gente vai trabalhar sobre isso, tá bem? Dizer que nossa apostila está disponível, você que quer uma apostila, material em PDF com conteúdo e questões de gabarito comentado, tem disponível, é só falar comigo. E também nós teremos o nosso aulão de véspera, no dia 28 de novembro, né, que é pertinho da prova de vocês, a aula de véspera vai estar disponível. Beleza? Então, vou também dizer para você, curta, comente e compartilhe. Né? Não deixe de deixar aquela curtida, aquele comentário. Se você acompanha o nosso canal e não está inscrito, pelo amor de Deus, vai lá e se inscreve. Beleza? Vamos embora. Gente, o que a gente precisa entender na aula de hoje? A gente já falou bastante sobre a colonização, povos indígenas, Itapissuma, tudo isso. A gente começa agora a falar sobre o século XIX. E aí eu quero que a gente entenda o marco que está colocado aqui, que é o marco da decadência açucareira do Nordeste brasileiro, de Pernambuco, de Itapissuma. Então a gente tem uma decadência do açúcar, ok? E isso vai perdurando, isso vai continuando nesse processo, ok? Até que no século XIX a gente vai ter um acirramento disso, uma piora disso. Em que sentido? A gente vai ter, vamos lá, tanto uma decadência da população. Por quê? Porque a gente vai ter uma seca muito grande nos anos 1815 e 1816. A gente vai ter uma piora nas condições de vida da população. Em contrapartida, ou seja, o Nordeste está piorando. Em contrapartida, em 1808, chegou ao Brasil Dom João VI, imperador de Portugal, que também era imperador do Brasil, com toda a sua comitiva, com cerca de 15 mil pessoas. O que eles começaram a fazer? Aumentar impostos. Então eles foram para onde? Foram para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Então eles vão para o Rio de Janeiro, certo? E acabam por piorar as condições de vida da população, tá certo? Eles vão ter essa relação aí nesse momento, ok? E você tem uma piora da condição de vida, uma crise de representatividade com a coroa, porque a população pernambucana não quer mais essa coroa, e de outro lado, você vendo que tem melhoras no Brasil, mas só no Rio de Janeiro. E também nesse momento, o que a gente vai ter? Um aumento das ideias liberais. Como assim? Vê só. O mundo vivenciou em 1789 a Revolução Francesa, que tem os princípios lá de liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então, com relação a isso, a gente vai ter um pensamento liberal crescente no mundo inteiro e também no Brasil. Então, a gente vai ter um pensamento liberal. Então, veja, piora da condição de vida, crise de representatividade com a coroa portuguesa, aumento de impostos e pensamento liberal crescendo no mundo inteiro. O que vai ocorrer em Pernambuco? Revolução Pernambucana de 1817. Esse é um contexto, um pouco mais resumido, mas para a gente entender o que aconteceu. E a Revolução Pernambucana, ela é de 1817. O Brasil ainda era colônia de Portugal, certo? O Brasil só se torna independente em 1822. Então essa é uma revolta colonial que queria a independência do Brasil. E veja, conseguiu. Pernambuco se torna independente, na verdade Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, se tornam independentes durante 75 dias, se tornam independentes de Portugal. Então acontece, a Revolução triunfa, é uma vitória do que vai acontecer justamente nesse momento. E aí, qual a importância de Itapissuma nesse processo? A gente vai ter duas pessoas importantes, aí eu quero que você entenda aqui. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu quero dizer para vocês que a prova pode cobrar de você? Ela pode cobrar um conteúdo geral sobre revoluções liberais, revolução pernambucana, Parará, e dizer o seguinte: Itapissuma foi a sede do governo revolucionário. Isso é falso. Ou Itapissuma não teve nada com a revolução pernambucana. Também é falso. Entende o que eu estou dizendo? Então, qualquer coisa desses que a banca cobrar para você, está errado. E a Revolução Pernambucana não teve nenhuma influência na cidade de Itapissuma. Isso é falso. Ou também dizer, Itapissuma foi o lugar mais importante da Revolução, também é falso. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, compreendendo a banca,
a gente observa a forma como essas bancas gostam de cobrar esse tipo de conteúdo. Tudo bem? Então como é que ele vai jogar uma casca de banana para você? Que você não vai cair. Firmeza? Você não vai cair. Depois eu vou trazer umas questões aqui, tá, minha gente? Nós vamos trabalhar bastante com questões no aulão, mas também eu vou trazer aqui, ó, um pouco mais para frente, algumas questões aqui pra gente trabalhar também, certo? Vamos embora. E aí, nós temos dois nomes importantes. O primeiro, Antônio Vieira de Luna, certo? Antônio Vieira de Luna, uma figura importante da Revolução Pernambucana que sai de Itapissuma, que é preso na Bahia. E o outro é o padre João Henrique Martins, também de Itapissuma, que vai ser preso também. E aí eu quero que você grave, padre. A Revolução de 1817, ela é conhecida também por ser a Revolução dos Padres. Nós temos uma importância grande dos padres. O maior deles, Frei Caneca. Frei do Amor Divino Caneca. Figura importantíssima da Revolução Pernambucana. Falar em caneca, eu vou tomar minha água. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Tira um print, posta no Instagram lá, assiste na aula do professor Diogo, isso é massa. Compartilha, deixa aqui um comentário. Muito obrigado a todo mundo que comenta. Espalhe o boato. A segunda é adquirindo um dos nossos materiais, aulão, apostila, ou contribuindo com qualquer valor através do Pix que eu sempre deixo na descrição. Então você que quer contribuir, também pode contribuir dessas duas formas. Ou adquirindo material, ou contribuindo através do Pix. Beleza? Vamos embora. Então, eu quero que você grave esses dois nomes, Antônio Vieira de Luna e Padre João Henrique Martins. São as duas figuras importantes nesse processo, que passam de Itapissuma, tá certo? Então, eles vão participar. E por que que isso é importante, minha gente? O que que eu quero que você entenda com relação a isso? Para a gente compreender. Itapissuma vai ser um local afastado do centro de Recife, né? Que a gente vai ser o foco das revoluções, da Revolução Pernambucana. Mas ela participa. E essas figuras, elas são transitórias. Então, vejam, elas são figuras que estavam em Itapissuma, mas iam para Recife, fizeram o processo, participaram da Revolução. Vejam, um padre, ele tem a importância de quê? De levar os ideais revolucionários. Isso tudo acontecia naquele processo. Então, compreendendo isso, conseguem articular essa relação. É aí que Itapissuma consegue participar, estar presente na Revolução Pernambucana de 1817, beleza? Aí nós temos uma segunda revolução, que é a Revolução Praieira. Aqui, Itapissuma tem uma influência muito grande. Vejam, antes, em 1824, a gente tem a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, o Brasil já estava independente, porque foi em 1822 a independência. É uma revolta contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Inclusive, completa 200 anos esse ano a Confederação do Equador. Eu não estou focando nela, porque a gente tem, como é que eu posso dizer? Não tem uma influência de Itapissuma tão grande. Mas só para você ter um contexto geral, Pernambuco tem uma revolução em 1817, essa que eu acabei de falar. Em 1824, a Confederação do Equador, ela junta 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Para que essa revolução? Uma revolução contra o autoritarismo de Dom Pedro I, que era imperador do Brasil. Tá certo? Tem guerras campais, eles não chegam a tomar o poder como a de 17 chega, ok? Então, grava isso que é importante. Em 1848, a gente vai ter a Revolução Praieira. É uma revolução que é só em Pernambuco. Então, grava isso, ela é somente em Pernambuco, ok? Vamos lá. E por que ela é tão importante? Porque ela vai ser uma disputa do Partido da Praia. Esse Partido da Praia, que é pernambucano, ele vai se contrapor à divisão de liberais e conservadores. Tinham 2 partidos, liberal e conservador, que viviam trocando poder. Daí tem a expressão farinha do mesmo saco. Então, eles tinham uma expressão na época que dizia assim: nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. Significa, os dois eram muito parecidos. O Partido da Praia, que é pernambucano, que ganha esse termo por estar localizado na Rua da Praia, ele vai ter uma influência grande no litoral norte. Igaraçu, vamos lembrar, naquela época, 1848, Itapissuma fazia parte de Igaraçu ainda, não tinha sua autonomia. Isto só vai chegar em 1982. Então, Itapissuma fazia parte daquilo ali. A sede, um dos locais mais importantes para os republicanos, significa para os que queriam a revolução, era justamente o litoral norte. Era especificamente
Igaraçu, e por isso Itapissuma está dentro dessa ideia. Então, Itapissuma participa dessa ideia, participa da Revolução de 1848 justamente por conta disso. É uma revolta que acontece só em Pernambuco, é uma revolta que tem como sede o Litoral Norte, é uma revolta que acontece contra os poderes imperiais e que era extremamente liberal. Ela queria mudanças como, por exemplo, voto universal, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Então, é uma revolta que vai amplificar, que vai querer mudanças contra o sistema que vivia naquele momento, que era um sistema imperial, governado justamente por Dom Pedro II, já em 1848. Essa revolta ela não vai triunfar, ela se espalha pelo país todo, por Pernambuco inteiro. Então, Itapissuma tem uma relação importante nisso. E um cidadão de Itapissuma que vai ser preso nesse momento é Luiz Francisco de Borja, que era um alfaiate. Por que esse termo é importante? A profissão dele é importante. Ele não era um cara rico. Então, essa é uma revolta que teve um fator de figuras com dinheiro, mas você também vai ter boa parte da população pobre adere à Revolução Praieira. Então, entender isso é importante para entender como Itapissuma se localiza dentro desse processo. O que vai acontecer com essa revolução? Você vai ter tropas imperiais, inclusive da Bahia, que vêm e sufoca a rebelião, certo? A população se espalha, tá certo? Se espalha largamente aí e vai ser derrotado. A revolução não consegue triunfar, embora boa parte dos seus princípios eles fiquem vivos na mente, né, no ideal da população de Pernambuco como um todo, e Pernambuco se consolida como um estado rebelde, como a noiva da revolução. Olha esse termo aí, né? Então a noiva da revolução surge justamente por conta disso. Beleza, meu povo? Tranquilo? É isso, mais uma aula. Então, tá saindo vídeo aula toda semana. Quiser material, fala comigo no WhatsApp. Tamo junto, segue nos estudos, um mêsinho para prova. Vamos embora. Forte abraço.